Olá pessoal, estamos dando início a mais um podcast aqui no canal da Cerrado Conecta. Hoje entrevistando o Vinícius Galindo, né? Vinícius, Isso. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado. Junto comigo, estão aqui apresentando comigo, Gessélio. Seja bem-vindo, Gessélio. Muito obrigado, prazer estar aqui novamente. Maravilha. Vinícius, você hoje é gestor previdenciário, ou seja, trabalha com acordos de cooperação técnica do INSS, é isso mesmo? Isso. Eu fui gerente de agência há muito tempo. Na verdade, 2 anos depois que eu entrei no INSS, eu sempre tive algum cargo de gestão. E aí, nós passamos por uma transformação recentemente, recente assim, uns 4, 5 anos, foi o que a gente chamou de transformação digital. E aí, a partir desse momento eu tive um pioneirismo, posso colocar dessa forma aí, junto com o pessoal de Brasília, com a administração central, para poder estar implantando essa situação. Uma das vertentes dessa transformação digital era acordo de cooperação com outras entidades, com outros órgãos, para poder aumentar a capilaridade do INSS, né? Que aí é possibilitar que outras entidades, outros órgãos pudessem fazer aquele primeiro atendimento, pudessem fazer requerimentos diversos. E aí a gente teve à frente isso aí, eu faço parte da equipe que atua nisso aí. É fácil fazer um acordo de cooperação? Como é que é? Como é que é o rigor seu, do INSS, para fechar esse acordo? Na verdade, é um pouco burocrático, né? É um pouco burocrático. Só que a gente tem que mostrar para as outras entidades, prefeituras, para sindicatos, qual que é o ganho, qual que é o benefício disso, porque na verdade você vai levar uma tarefa a mais principalmente para esses outros órgãos públicos, né? Então a gente tem que demonstrar que é uma forma de estar, por exemplo, uma prefeitura. Cada um vai ter uma vertente. Uma prefeitura, você vai trazer uma facilidade muito grande para os munícipes, que às vezes não tem a agência do INSS ali. Então o cara tinha que viajar, pegar ônibus, andar alguns quilômetros para poder ir numa agência do INSS. Então a gente mostra lá que a prefeitura vai poder fazer aquele primeiro atendimento, né? E que nós vamos estar dando acesso aos sistemas, vamos dar um treinamento, e aí eles vão ter que entrar com a mão de obra, com os servidores deles. Então é um trabalho ali que a gente tem que ir construindo, fazer um trabalho de convencimento, dando suporte, dando uma estrutura, e aí com um pouco de esforço de todos os lados a coisa vai fluindo. Então, esse acordo de cooperação, então, por exemplo, com o município, você deu exemplo, o custo do funcionário é do município. Mas o INSS dá o curso, prepara esse funcionário para ter acesso ao sistema. Isso. A gente mantém uma estrutura ali, a gente mantém um contato, dá uma capacitação. Eu não diria tanto um curso, é uma capacitação, porque ninguém ele vai analisar benefício. É só só atendimento inicial. É um atendimento inicial. Mas a gente está sempre dando suporte, está sempre ali estruturando. E essa foi uma pergunta boa, né, Vinícius? Ou seja, existe o acordo de cooperação, mas ele só envolve os atendimentos iniciais. Ele não envolve análise de benefício, nada. Não envolve isso análise de benefício. Isso aí é só função do INSS mesmo. Essa é uma parte que, geralmente, por exemplo, com a OAB, das entidades aí que tem acordo de cooperação, essa é uma parte assim, que envolve um pouco mais discussão. O que vai envolver o acordo? Então, aí, às vezes, a gente gasta um pouco de tempo ali, porque às vezes as pessoas querem algumas coisas que não pode. Uma AB queria algumas coisas, alguns acessos que não pode. Então a gente tem que chegar no denominador comum para poder fechar o acordo. Mas o foco é requerimentos, é consultas, são extratos daqueles atendimentos simplificados. Entendi. Em um dos nossos podcasts, acho que era eu e o Gessélio aqui conversando, a gente estava falando exatamente desse perito, do terceirizar o perito. Lembra lá atrás? Num desses podcasts a gente comentou que antes era possível terceirizar esse perito, hoje não é mais. Então, nesses acordos de cooperação, só mesmo atendimento, não dá para terceirizar nenhum tipo de serviço mesmo. Não. É só, principalmente, protocolar pedido de benefício. Uma das grandes demandas. Consultas, né? Alguns tipos de extratos, não todos, alguns que é possível estar liberando, para desafogar o atendimento nas agências e para
facilitar também a vida por exemplo, da OAB dos advogados que precisam fazer requerimentos diversos, precisam fazer consultas diversas. Antes precisava se deslocar até a agência, agora consegue fazer de casa, acessando o sistema por causa desse acordo de cooperação. Mas sempre dessa forma limitada, sem maiores acessos, sem maiores análises. Bom, agora você me deu uma dica boa, coisa boa me perguntar, uma curiosidade. Mas antes dessa curiosidade, esse acordo não envolve dinheiro. Então, se eu fecho um acordo com a prefeitura, ela cede o funcionário, eu vou preparar o funcionário dela, mas ela não me paga mensalmente por nada. Não, isso aí isso aí advém até do direito administrativo, né? Você tinha aqueles acordos de cooperação, tem as parcerias, as PPPs, todas essas demandas têm as suas características. O acordo de cooperação, a grande característica dele é essa, não envolve transferência de dinheiro ou de servidores, que é diferente de outros tipos de situações de parcerias, de colaboração, acordo de colaboração e tal. O acordo de cooperação não envolve transferência de dinheiro, não envolve transferência de servidores, no set de servidores, e para facilitar, o foco do INSS é para facilitar esse atendimento inicial, para aumentar a rede de atendimento inicial. Maravilha. Agora eu vou naquele lá do advogado. Bom, a gente sabe, os advogados já conhecem todo o caminho, né? Com o próprio certificado digital, você acessa o processo e você consegue fazer consulta no judiciário. No INSS, esse convênio que vocês têm com a AB, o advogado ele consegue da casa dele, qualquer advogado, acessar o sistema do INSS com certificado digital e ele vai ter poder de consulta ou não? Como é que isso é específico para a OAB da região tal? Ele consegue consultar todos em que ele está cadastrado. Então, por exemplo, funciona muito bem parecido com sistemas judiciais mesmo, tanto Projut quanto PJE. O advogado, a OAB Goiás, tem um acordo de cooperação. Com esse acordo de cooperação, o advogado consegue fazer o requerimento direto à casa dele dessa forma, com certificado digital, por exemplo. Ou vai ter uma senha de acesso que foi gerada pelo INSS. E aí o que acontece? Em vez que era um modelo padrão antes dessa transformação digital, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir na agência. E na verdade ele nem tinha que ir na agência, ele tinha que agendar. Então, e ele tinha que dar sorte do agendamento. Todo mundo lembra daquela época. Então ele ia agendar, depois de 10, 15 sucessos, que era uma coisa comum, até era uma reclamação muito grande, o cara não conseguia agendar, ele conseguia agendar porque daqui a 3, 4 meses. Nossa. Aí ele ia lá na agência, protocolar, por exemplo, um pedido de aposentadoria. E para saber do andamento, qualquer coisa em relação a esse pedido, ele tinha que ir na agência. Então é aí que acontece a grande transformação, a transformação digital, realmente. Os processos saem do meio físico e passam a ser processos digitais. Muito parecido com o que aconteceu com o Poder Judiciário mesmo. Faz o acordo de cooperação com a OAB, por exemplo, a OAB Goiás. O advogado pertencente à OABGO vai conseguir agora, por causa desse acordo de cooperação, fazer um requerimento direto pelo sistema que a gente chama de saque externo, que ele consegue acessar lá como se estivesse lá na agência e fazer o requerimento. Então não é o sistema Meu INSS, não? Não, o Meu INSS é individual, para cada um consultar o seu. Você tem uma plataforma de requerimento, uma plataforma de requerimento externo. Para o advogado? Para o advogado. Ué, isso é uma informação nova, eu não conhecia, né? E aonde esse advogado tem acesso a essa plataforma? A plataforma, ela é um link externo mesmo da internet. Vai estar lá no site do INSS, ele vai achar isso? Como se fosse o Projude. Ah, sim, Você vai entrar... Vai ter um endereço que ele vai você clicar. tem um endereço, né? Eu não lembro o endereço de cabeça. SAG externo. SAG externo, .NSS, uma coisa assim. Enfim, você tem um endereço de internet. E aí, como o Projude, ele acessa ou com a senha que foi gerada pelo próprio INSS ou pelo certificado digital, ele já vai ter o cadastro dele validado. A partir daquele momento, ele consegue fazer diretamente o requerimento. Assim como a própria pessoa conseguiria fazer pelo Meu INSS. Entendi. Por exemplo. Então ele faz ali o requerimento e todos os que ele for atendendo vai aparecer lá naquela área dele. Vai ficar no cadastro dele. Que maravilha. A gente, só deixando claro que a gente vai botar o endereço aí no rodapé aí das nossas... aí no YouTube, justamente para o advogado que quiser conhecer lá o endereço e direto, só para fazer
essa chamada. Só uma observação, a própria página da OAB Goiás tem um link lá só falando sobre o acordo de cooperação, e lá tem todas as informações, tem como que faz o cadastro lá com eles, tem os endereços todos corretos, o tipo de documentação que tem que ser apresentado, que tem um termo de representação que tem que ser apresentado. Tá muito bem, tá muito bem explicado. Site da OAB. No próprio site da OABGO. Isso é importante porque a gente tem vários advogados, recém-advogados, que estão chegando agora no mercado, né? Todo trimestre tem um monte de advogados que saem com a prova do OAB e não tem experiência nenhuma, então é importante saber esses detalhes, tá? A gente vai, inclusive, colocar esse link lá também da OAB direto para o recém-advogado que está querendo entrar nessa área de previdenciário. Professor, e se puder, uma observação, e aqui eu vou já pedir um gancho para fazer uma provocação para o Vinícius, em relação à expertise dele em pensão de salário e maternidade. Não só o advogado que vai atuar na área previdenciária, por exemplo. Outros ramos do direito trabalhista, direito civil, direito penal, tem uma ramificação e muito advogado ele perde a representação do cliente por não pensar na ramificação previdenciária desses outros. Por exemplo, eu entro na Justiça do Trabalho, né? Tem reconhecendo um direito, eu posso averbar esse tempo para reconhecer junto ao INSS, aí o que ele faz? Ele oficia o juiz do trabalho, que é a pior estratégia possível. Inclusive, se puder puxar um gancho numa pós-graduação que nós estamos concebendo aí, né, de servidores, nós vamos estar ensinando isso, essa sintonia fina também de como tornar efetivo para fins previdenciários o efeito trabalhista. Mas a provocação para o professor Vinícius é com relação ao seguinte: existe um debate, inclusive estou fazendo parte de uma fundação fora do INSS que está fazendo estudos nessa área, de uma proposta de transformar o INSS num single window, num hub de serviços públicos, igual o VaptVupt, Poupa Tempo e tudo mais. A ideia de você colocar funcionários terceirizados numa agência, igual o VaptVupt mesmo, pegar os especialistas, igual o professor Vinícius, outros servidores do INSS, colocar eles no back-office, no atendimento remoto, certo? Para fazer análise técnica e tudo mais, e atender a população, e o gestor daquela agência, ele ser o gestor do atendimento um servidor do INSS, ser o gestor do atendimento naquela unidade, não só para serviço do INSS, mas para outros órgãos com políticas públicas, por exemplo, Ministério da Mulher, Igualdade Racial, Defeso, que tem o Registro Geral de Pesca, CAD único, todos os lugares que tem essa dificuldade, o INSS também fazer, ou a cogestão seguro-desemprego, o INSS também fazer esse protocolo e isso ser distribuído para os órgãos. O problema que vem aí, e é onde entra a minha provocação, é que quando você vai protocolar o requerimento no meu INSS, existe um monte de perguntinhas adicionais que podem ser capciosas se a pessoa não conhecer como é que funciona. Eu citei um caso comum, que é o salário maternidade, que diz que a mulher ela não pode exercer atividade durante o período do salário maternidade. Mas a forma como está escrito lá, você trabalhou após receber o benefício, pode levar ela a entender o seguinte: eu fiquei afastado há 4 meses, estou dando entrada agora, eu tenho 5 anos para dar entrada, né, no salário maternidade, estou dando entrada agora e agora eu estou trabalhando. E marco sim lá e a automação nega. Professor, qual que é a importância, para além da possibilidade que esse sistema permite e tudo mais, da pessoa ter um conhecimento de como são aquelas informações acessórias da legislação e tudo mais, e da necessidade dela ter uma capacitação, um treinamento para isso, para ela não estar caindo no automático, respondendo errado e prejudicando o seu direito ou o direito do cliente? Bom, muito pertinente. E aí, esse é para te falar uma verdade, uma grande dificuldade da transformação digital. Porque, pensando no INSS mesmo, qual que é o público do INSS em sua ampla maioria? É um público com uma certa vulnerabilidade maior. Sim, você pegar a maioria dos clientes do INSS... A maioria dos clientes. Então, idoso, carente. Essa é uma dificuldade. Por exemplo, você cria um aplicativo, meu INSS, pronto, ali, tem 98% do serviço do INSS estão ali no meu INSS, é o INSS no seu celular. Mas essa interação, ela é complicada principalmente por causa do nosso público, do tipo de pessoas que acessam aquilo ali. E realmente
isso gera grandes danos em alguns momentos no reconhecimento de direito. Então, você tem algumas perguntas ali que, dependendo de como ela é feita, o processo nem chega para a gente analisar. Já tem um fluxo, já tem uma rotina automática que vai indeferir aquele requerimento direto nos conhecidos 30 minutos que a gente chama, que é o tempo médio da concessão automática, que é o fluxo da rotina. Então, é uma dificuldade trabalhar isso, mas tem sido continuamente melhorado, otimizado. O que era no começo, a gente lembra, pro que é hoje, já melhorou muito. E aí, às vezes, é engraçado que, às vezes, assim, essas perguntas mesmo, né? As perguntas iniciais, eles aumentam a quantidade de perguntas, depois, tipo, não tá dando certo, diminui justamente por causa que ainda não chegaram num denominador comum. Mas isso, eu acredito que é mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, com os bancos, que já estão no mundo digital aí muito grande, com a Receita Federal, que o imposto de renda também já está aí no mundo digital aí há muitos anos. É uma coisa que a sociedade ela vai evoluindo também. Então, é uma coisa que vai vir natural. Lógico que o INSS não pode fechar os olhos e tem que tentar facilitar, se aproximar mais, comunicar de forma mais fácil com o segurado, que é o cliente, tentar otimizar essa comunicação, facilitar, melhorar os termos para chegar de uma forma fácil, tanto para um advogado quanto para um segurado especial que trabalha na roça aí a vida toda. Então a gente tem que chegar nesse denominador comum, nessa facilidade, mas é uma coisa que acho que naturalmente ela vai vir com o tempo, mas lógico, a gente tem que estar sempre ali, ó, atento, tem que estar sempre acompanhando, principalmente os advogados. Principalmente os advogados. Um segurado rural dar uma resposta errada no salário maternidade que vai gerar um indeferimento, é compreensível, isso aí vai sendo melhorado com o tempo. Um advogado previdenciarista que trabalha com essa seara, não pode. Ele tem que estar sempre se atualizando, tem que estar sempre acompanhando, fazendo as pós-graduações aí, que vão estar sendo disponibilizadas justamente para estar de acordo com o que é a realidade. Não pode prejudicar nesse ponto um segurado. Claro, isso é verdade. Eu fiquei curioso, eu vou trazer o debate aqui, porque eu estou com dois especialistas aqui do meu lado. A moça teve o filho, foi lá, pediu o salário maternidade. Ela vai ficar afastada aí por 120 dias. Né? Bom, ela afastou por 120 dias. Ela não pode ter outro emprego, ela não pode trabalhar. Mas a empresa pode continuar pagando o salário dela, mesmo ela recebendo o salário maternidade? Na verdade, isso infringiria alguma norma? Porque se a empresa não é obrigada a pagar, mas se a empresa resolver pagar ela... Nós temos que pensar, nós temos que entender o que é o salário maternidade. O caso hipotético que você está citando aí, ela é uma segurada empregada. Isso. CLT, tá lá, isso. Bonitinha. Então ela é uma seletista. O que é o salário maternidade? O salário maternidade é o seguinte: a mulher, pode ser por adoção também, tudo bem, mas uma situação clássica, né? A mulher tem um filho, e aí, naqueles primeiros meses de vida do filho, ela vai se afastar da atividade para poder acompanhar aquela criança. Daí, o principal critério que a gente olha é se ela afastou da atividade. Perfeito. Porque se ela não afastar da atividade, não há que se falar em salário maternidade. Salário maternidade é para pagar esse afastamento, é para ela poder se manter durante esses primeiros meses de vida. O que acontece? Quem é que paga o salário maternidade? O INSS. Sempre. Todas as situações. É o INSS que vai pagar o salário maternidade. Certo. Agora, na situação de segurado especial, que é o rural, na situação do contribuinte individual e facultativo, quem é que vai pagar diretamente? É o INSS. A pessoa vai requerer o salário maternidade e o INSS vai pagar. Tá. Quando é uma empregada, é o INSS que vai pagar de forma indireta. Quem paga diretamente é a empresa. Então o que acontece? Ela vai se afastar, a empresa vai continuar mantendo o salário dela,
A empresa tem que pagar o salário dela. Só que aí lá no E-Social ela vai informar que o código correspondente ao salário maternidade. Nós estamos pagando o salário, só que ela está afastada de salário maternidade. A empresa obrigatoriamente tem que pagar o salário dela. E aí, como é que o INSS vai restituir depois à empresa esse período de salário maternidade? Através da dedução em imposto. Mas a empresa permanece pagando o salário da pessoa enquanto ela estiver afastada. O salário integral, não o teto. É o salário integral. No caso do empregado, o salário integral. Não o teto. Não o teto. Que é diferente do afastamento. Se ela fica doente, se afasta e ela ganha acima do teto, ela vai receber só o teto do INSS. Aí é um benefício por incapacidade. A forma de cálculo da renda é diferente. É diferente. Agora, do salário maternidade, você mantém o salário dela e indiretamente o INSS vai pagando. Entendi. Então, na verdade, se ela saiu de licença maternidade, a empresa continua pagando e ela pega aquele valor e abate no imposto de renda dela. É exatamente isso. A única questão é que a empresa tem que informar no E-Social que a pessoa está afastada de salário maternidade para depois poder fazer as deduções corretas. Não, perfeito. Agora, puxando um gancho nesse tema, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, que um problema, por exemplo, que é com relação à Covid que a gente teve, né? Tem uma discussão com relação à contribuição, do afastamento da empresa, é o tema 335 falar com quem sabe. Tema 335 TNU. Não repara não, eu tô ficando velhinho. Como é que fica essa questão do salário maternidade, o tema 335 do TN1 e a Covid? Dá explicar o que é o tema, o que ele fala e como é que fica essa situação? Porque é uma coisa que a gente não vê discutindo em trabalho acadêmico, em livro, nem muitas decisões. Como é que fica essa questão? O problema foi a Covid. Só isso, né? Foi só a Covid. Então o que acontece? Tudo começou com a Covid-19 e aí vem a lei 14.151/2021 que falou o seguinte, resumidamente: a empregada gestante vai ficar de home office. Simples assim. Então, beleza. Em relação à situação trabalhista, não tem dificuldade. O problema é que, quando uma lei é feita, as legislações, o Congresso, às vezes, tem alguma certa dificuldade em entender as repercussões que isso causa. Entendeu? E fazer os ajustes corretos. Então, não raro, muitas vezes, aliás, ficam muitas lacunas, principalmente nas consequências daquela situação. Então, beleza. A gestante, no período de Covid, tinha que ficar de home office. E naquelas situações em que não tinha possibilidade do home office. Até o Frederico Amado, numa aula dele, falou, por exemplo, a cuidadora... acho que ele citou até cuidadora de idosos. Enfim, tem algumas atividades que é incompatível, que são incompatíveis com o home office. Como é que vai ficar essa situação da gestante? E o salário maternidade? Como é que vai ficar essa situação? E aí nós tivemos algumas decisões conflitantes em alguns estados, né? Um entendeu que a empresa não tinha que pagar, outro entendeu que tinha que pagar. Quem é que paga a empresa, quem é que paga o INSS de forma direta e indireta, como é que vai ficar essa situação. Então o tema foi afetado, que é o tema 335, só que o julgamento definitivo ainda não saiu. Eu tinha até olhado recentemente, não sei se foi nos últimos dias, mas até então não temos uma resposta. O certo é, essa mulher vai receber o salário maternidade, isso não tem dúvida. Nós só precisamos entender quem vai pagar. O que a TNU vai decidir. Quem é que vai pagar isso de forma direta? A empresa ou o INSS. Por quê? Porque não foi prevista essa situação na lei. O certo é que essa mulher se afastou, essa mulher ia ficar em casa recebendo por causa da Covid, só que aquela questão que era incompatível com o home office ficou meio que no limbo. E agora estamos aí, vamos aguardar a TNU para poder. Para tranquilizar quem está nessa situação, você vai receber. Ela recebeu, né? Ela recebeu. Saber atrás de quem que foi, né?
Ela recebeu. Essa situação. É muito comum, muitas vezes acontece isso aí, ó. Vem uma legislação nova, cria impactos e aí a gente tem que ir rebolando depois. Vinícius, voltando ao caso lá da empregada, da gestante, que eu até coloquei aqui, justamente para quem não entende, começar a entender algumas dúvidas, né? Ficou claro aqui para nós que ela gestante, a empresa vai pagar e depois ela vai abater isso no imposto lá do imposto de renda lá do INSS. Tá? Isso já está bem claro para nós. Agora, a dúvida, abate 100%, não é o teto. Não, aí vai abater o que foi... O salário dela todo. O salário dela todo. Não fica estipulado no teto, não. Não. Então, a empresa ela tem esse direito de abater tudo. A gente insiste nesse negócio porque tem muito advogado que está começando agora, que não é da área, e é importante, né, entender todas as nuances que ele pode estar trabalhando, principalmente o pessoal que é tributarista, né? Então ele pode usar o E-Social e abater 100% do que foi pago à gestante. Diz para mim, Vinícius, dentro da sua experiência ao longo de 18 anos pelo INSS, um caso curioso que você enfrentou de uma gestante. Rapaz... São muitos assim? Agora você me pegou. Eu posso provocar Pode. Por exemplo, porque seu colega aqui no caso, não é com relação muito à gestante, mas uma coisa que o Vinícius fez muito interessante foi que ele começou a questionar um entendimento que o INSS tinha com relação à acumulação de auxílio acidente ou auxílio suplementar com aposentadoria quando está trabalhando no monitoramento operacional. O INSS tinha um entendimento na época, né, e depois até se consolidou na justiça, que a pessoa podia acumular certo período, mas essas datas não estavam muito claras, e principalmente que ele estava questionando direitos adquiridos, fazendo revisão de coisas que já decadentes e prescritas e tal. E o Vinícius ele fez questionamentos muito ao longo desse tempo que estão em discussão e mudando essa interpretação nesse entendimento também do INSS. Agora nós estamos começando um pente fino, né, de como o INSS às vezes ele tenta tá revisando situações que tem um ato jurídico perfeito, uma segurança jurídica aí, tá revirando isso e nunca com um resultado positivo. Mas se me permite, uma curiosidade que eu tenho, eu queria aproveitar o professor Vinícius estando aqui, é o seguinte, uma questão também a sua área de expertise na pensão por morte, que, primeiro, duas discussões. Tem uma discussão que está surgindo aí de novo, decisões recentes, para garantir pensão por morte para menor sob guarda. Esse é um dos grandes problemas aí que sempre se discutiu. Teve uma época que podia, depois uma reforma tirou, e agora parece que está pintando. E também com relação à pensão por maior de idade, também, né? Se não me engano, teve uma ação civil pública recente. Aí se eu pudesse falar um pouquinho sobre esse negócio primeiro da guarda, vai voltar a ter direito de pensão para menor sob guarda? A avó pegou a guarda da criança, o mais comum é esse, né? A avó ganha melhor, pega a guarda da criança ali para falecer, para pegar a pensão maior da avó. Como é que fica esse? Pois é, o menor sob guarda sempre foi uma novela, né? E aí o que acontece? Chegou num determinado momento, principalmente quando a ACP teve um momento aí que ela era regional. Você tinha aplicação só para os estados do sul, era bem regionalizado, uma matéria que seria federal. E aí, depois de uns tempos para cá, meio que pacificou que decisões ACPs que têm relevância nacional é para ser de abrangência em todo o território nacional. Mas a gente tinha situações em que o menor sob guarda ele não entra.
Hoje é o ponto de vista da legislação, do que o INSS aplica. O menor sob guarda não entra. O tutelado entra, o menor sob guarda não entra como dependente para pensão por morte. Só que em função de algumas ACPs, algumas decisões judiciais, em alguns estados tinha a possibilidade de o menor sob guarda ser considerado como dependente. E aí agora essa discussão chegou de novo, né? É uma discussão que sem fim. Tem alguns temas no INSS que não dá para entender. Que nunca acaba. Não acaba. Então tem situações, é assim agora mudou, agora voltou, agora é assim. Então, hoje, o menor sob guarda não entra. Né? O STF está discutindo o tema e provavelmente, possivelmente, o menor sob guarda vai entrar, até porque é uma questão de igualdade. Em alguns lugares que se aplica a CPs que resguardarem esse direito num âmbito local, menor sob guarda poder entrar. E assim, a gente vai vendo, o que é engraçado não é que é engraçado, é o que acontece. Né? O governo, a gente, principalmente você pode verificar aí pós-reforma, né? Pós-emenda constitucional e a 103 de 2019, tem um olhar muito atento para quê? Para o equilíbrio atorial, e está correto. Né? Então, você pode ver que várias situações teve um aperto. A pensão por morte é o clássico. Né? Praticamente acabou no Brasil, né? Vamos ver, o desconto em cima do desconto. A pensão por morte, no final das contas, você aplica 2 redutores. Né? O comum são 2 redutores de 60%. Mas isso é para quem já é aposentado, não é? Não. Vamos pegar um caso aqui mais clássico. Eu tenho a guarda de um neto. Ele é meu tutelado. Aí já eu tenho a tutela dele. Né? Se eu faleço, isso vai o salário integral para ele. Não. O cálculo da pensão por morte é o seguinte. Primeiro a gente tem que ver a data do óbito para falar certinho. Mas vamos colocar o óbito agora para não ter problema. Para não ter 3, 4 variáveis. O óbito agora. Aí a gente tem que ver o seguinte. A pessoa que faleceu é aposentado ou não? Né? Qual era o tipo de aposentadoria dele? A pessoa não era aposentada. Aí vai fazer uma média aritmética. Essa média aritmética vai pegar os salários que ele tinha. Sim, na questão é aposentadoria. Mas vamos imaginar que ela já seja aposentada. Aí você vai pegar aquele salário e vai aplicar o redutor da cota. Então é só é 50%, que era a cota familiar, que sempre vai ser sempre 50%, mais 10% por dependente. Então, como é um dependente, seria 60% daquilo que você receberia. Se não fosse aposentado, ia calcular a aposentadoria. Aí a aposentadoria hoje, fez a média, joga a média, quanto tempo de contribuição que você tem? Geralmente é comum o homem ter menos de 20. É comum. Então, como tem menos de 20, joga 60%. Então fez a média, joga 60%. Agora vai para a cota familiar e individual. Como é só 50% mais 10%, joga 60% de novo em cima daquele valor que já foi jogado 60%. Por isso que a gente costuma brincar que tem 2 redutores. Então o cara vai ganhar 36% do bruto. Gente, então é nada, quase. É o que eu falo. É a tal da reforma previdenciária de Excel. Né? Reforma de planilha. Pega 10 burocratas ali e fala: opa, saiu tanto, eu quero que saia tanto. Aí a pessoa faz igual a professor falou. O pessoal cria um negócio e não vê a repercussão disso aí, né? Porque isso aí afeta nele. Aí a pessoa vai... É onde volta essas teses, né, professor? Se revira essa tese da guarda, outra tese parece que está revirando também. Só essa aí? Essa aí o STF já bateu o martelo, tá? Já bateu. É legal. Essa aí já... Então, você chega a ter uma redução de até 30%. Ele fica com um total bruto de 36%. Porque você aplica 60%, depois aplica mais 60%. Né? Nessa situação em que é um dependente e o cara faleceu sem ter ultrapassado 20 anos de contribuição, Isso. o que é extremamente comum na situação de pensão por morte hoje.
Entendeu? O outro ponto que você tinha colocado é o do maior inválido. que é outra questão também, né? De quando começou a invalidez, é outro tema eterno na Previdência, né? Eu posso falar mal do INSS aqui? Pode à vontade. Não do INSS, mas vamos falar da política pública. Que na verdade é o seguinte, a história do maior inválido ela é interessante. A lei nunca limitou. E aí veio o decreto e limitou. A lei... Limitou o que nesse caso? A questão dos 21 anos de idade para o filho. Se ele for inválido a data da invalidez. 21. A data da invalidez. Para ficar bem claro. O que aconteceu? O filho é dependente até os 21 anos, correto? Correto, beleza. Até aí é incontroverso. Aí a lei fala assim, salvo se ele for inválido. Ok? Então, a lei 8.213 falou exatamente isso, artigo 74, se eu não me engano. O filho até 21, salvo invalidez. Aí o decreto 3.048 veio e falou assim, olha, o filho até 21 anos é dependente, salvo, com exceção do maior inválido, desde que essa invalidez tenha sido anterior aos 21 ou à emancipação. Aí eu te Sim, porque ele pode ser emancipado aos 16, por Isso. exemplo. Aí eu te pergunto, o decreto pode ampliar o que está na lei? Essa é uma pergunta boa. Não pode. O decreto é regulamentador. O decreto regulamenta a lei. Ele não pode extrapolar o que a lei fala. Então, desde esta época, de 99, até agora, 2020, nós sempre indeferimos benefícios de pensão por morte com base na invalidez posterior aos 21 anos ou à emancipação. Sempre indeferimos. E é uma coisa que a gente indeferia, e quem já entrava desde sempre na justiça, conseguia sempre reverter essa situação. Então o que aconteceu? O que é extremamente comum hoje, e até eu gostaria de falar a minha parte, eu não quero ficar falando no curso muito o beabá que o pessoal já sabe. Eu quero focar nessas especificidades, nessas ações civil pública. O que eu tô falando? É o que eu ia falar. O governo tem um olhar para o equilíbrio atorial, mas aí agora vem o Poder Judiciário, ele vai flexibilizando, principalmente por meio de ação civil pública. Então hoje, o que a gente atua em cima de ACP não está escrito. Né? Então, veio o Ministério Público, o início do processo foi em Minas, né? Acho que foi em Minas, entrou com a ação e para poder, uma ação civil pública para poder regularizar essa situação, tanto no âmbito administrativo como no só para normatizar o processo. Na questão judiciária. E aí no primeiro momento saiu para Minas, e aí não, tem que ser, já entrou nesse momento que as ACP já tem que ser a nível nacional. E aí foi para nível nacional o quê? Que não é para indeferir benefícios com base na invalidez posterior aos 21 ou a emancipação. O que é o olhar? A invalidez tem que ser até a data do óbito. Aí sim, agora estamos de acordo com o que sempre foi, o que sempre esteve na lei. Então, é maior, é inválido, o cara tem que passar na perícia. O perito tem que falar para mim quando foi a data, se ele é inválido ou não. Se ele é inválido, sim. Qual é a data do início dessa invalidez? Aí eu olho para a data. É anterior ao óbito, tem direito, ele é dependente. Não é anterior ao óbito, aí não. Essa questão da invalidez, né? Porque a gente tem que olhar depois a algumas questões em relação à dependência econômica. Tem situações que mudam. Eu ia até tocar nesse ponto que eu acho muito interessante, porque tradicionalmente o filho, eu não preciso comprovar que eu dependo do pai para receber pensão, né? Um filho menor, eu não preciso comprovar, é presumido, né? O cônjuge, o filho, eu não preciso falar assim, ele me paga despesa com escola e tudo mais, comprovei que sou filho, se presume que eu dependo, ganha pensão por morte. Agora no caso do maior inválido, cuja invalidez se deu bem posterior aos 21 anos, por exemplo, na sua opinião, como é que seria isso? Porque, por exemplo, digamos que a senhorinha morava uma senhorinha de 70 anos com um filho de 40.
E o filho ficou inválido ali aos 40, aos 35, não sei, mas teve uma vida adulta ali anterior, Claro. né? E essa senhorinha falece, e por esse entendimento e valor dessa ação civil pública, ela teria direito. Mas, na sua visão, não seria o caso de, já que está se... O problema é que não está se inovando, mas nesse entendimento aí, ele não teria que comprovar que ele depende economicamente, já que ele é um adulto? Então, esse é um ponto interessante. Hoje já está mais pacificado, tá? Mas, assim, você sabe, eu já briguei muito em relação a isso. O que acontece? Novamente, teve uma decisão com lacunas. O que parece que é sempre. É o que sempre acontece. Na ACP, eu li toda a ação, justamente na época que eu comecei, o Gessele é testemunha, que eu comecei a brigar, isso aqui, tem que definir isso aqui, manda para a procuradoria, tem que ter parecer, tem que ver o que vai fazer. Por quê? O INSS, né, não aceitava essa tese. A justiça aceitava. Que estava de acordo com a lei. E a gente teve algumas decisões conflitantes em relação na própria justiça em relação à questão da dependência. Se a dependência seria presumida, a presunção seria relativa ou absoluta. O que isso muda? A relativa pode haver prova em contrário. A absoluta, acabou, não tem nem discussão. É só o fato de ser filho, acabou. Veio a TNU e pacificou, se eu não me engano agora, de cabeça, até o tema 114, não lembro de cabeça, mas é pacificado pela TNU, que a presunção nessa seara seria relativa. Relativa. Ou seja, admite prova em contrário. A ACP não tocou nesse ponto. Então, e agora? Nós vamos fazer como? É relativa ou absoluta? Eu sigo a TNU? Em tese, não. Eu não tenho que seguir a TNU na análise administrativa. A TNU segue o Poder Judiciário. Eu sigo o que a Procuradoria normatizou através de instrução normativa para mim, né? Apesar de saber do posicionamento da TNU. E aí eu tive vários processos na situação, eu faço revisões lá, e aí eu comecei a mandar questionamento. E agora? Relativa absoluta, manda a Procuradoria e tal. E a portaria que normatizou, que determinou que a gente começasse a implantar benefícios conforme a ACP, ela foi a portaria número 4, portaria conjunta número 4, 2020. Só em dezembro de 2022 veio uma portaria tocando nesse ponto. Aí a portaria nossa, dezembro de 2022, que alterou a portaria 4 de 2020, determinou que a presunção é relativa. Então hoje prevalece a relativa. Hoje prevalece a relativa. Só que como eles não conseguem parar aí, eles deram uma extrapolada. Em vez de deixar quieto, né? Resolve. Não, porque é o seguinte, você fala que é relativa, tudo bem. Todo mundo já entendeu o que é ali, o que é relativa. Admite prova em contrário. Se o cara estiver trabalhando, o cara vai ter que ter, por exemplo, comprovar que realmente dependia, fazer toda uma análise e tudo. Mas aí, o que extrapola? Por exemplo, recebimento de benefício assistencial e previdenciário. Pela portaria lá agora, se o dependente estiver recebendo benefício por incapacidade, porque ele é um inválido, ou ele estiver recebendo um amparo assistencial, um LUAS ao deficiente, porque ele é um inválido, automaticamente já descaracteriza a dependência. Então não recebe mais. Aí já descaracteriza e não recebe a pensão. A gente vai indeferir, a gente vai indeferir em relação com a justificativa da dependência econômica, né? O que eu acho que, sim, o objetivo seria diminuir a judicialização. Vai aumentar. E tá perdido. Porque o cara recebe um amparo assistencial, né? Até que ponto ele não era dependente? Vivia ele e a mãe. A mãe morreu, né? Aí você quer falar pra mim que o cara recebia um benefício assistencial, que morava só com a mãe, por exemplo, uma situação hipotética, não dependia da mãe, a mãe não ajudava ali e tal, porque ele recebia um benefício assistencial. Claro que dependia da mãe. Vai ser uma judicialização perdido. Né? E é engraçado, né? Isso entra bem numa coisa que a gente teve discutindo em outra oportunidade, que é justamente onde o problema da gestão
das escolhas de gestão, para não falar em alguns casos a má gestão, mas como as escolhas de gestão feitas na seara previdenciária, pela INSS, AGU, Ministério, seja lá quem faz essa gestão, como isso aumenta desnecessariamente o gasto com previdência e ajuda a fundamentar a ideia de uma reforma. Tá aumentando o custo de previdência. Um caso desse, assim, por exemplo, judicialização é 30% a 35% mais caro do que a concessão administrativa. Eu crio uma tese burocrática ali inventada do nada, né, contra o entendimento consolidado de TN1 do judiciário, para forçar basicamente o instituto a pagar mais caro para aquilo ali. E é o caso, o Vinícius tinha citado o caso também do auxílio acidente também, que foi outro problema, dessa acumulação. Vários casos dele. Teve um problema também, depois se você quiser mencionar, um salário maternidade para aeronauta gestante também, que o INSS demorou um tempão até decidir, se judicializou. Mas são situações, por exemplo, que se aumentam o custo, e quando você fala em previdência, 0,5% de um orçamento de 900 bilhões é muito dinheiro. É dinheiro demais. Aí você aumenta isso aqui e depois fala, precisamos fazer uma reforma. Será que se conserta a casa, se repensa isso aí, se para de brigar, entendimentos que já estão consolidados, ou seja, que não vão entrar mais, então vamos internalizar isso aí? Inclusive, acho que já tem até norma, né, lei que diz que o governo pode internalizar. O que você acha disso? Não é? Faz sentido? Não, outra coisa, sobre o Marrone Válido ainda, tem outra coisa que me incomoda muito ali. Os efeitos financeiros. De quando os efeitos financeiros das pensões que foram indeferidas exclusivamente por causa dessa análise do Marrone Válido. E aí você tem que pagar tudo corrigido, né? Sim, tudo mas corrigido. A questão é outra briga, que eu tô ali, que não tem um parecer ali, que não tem, e foi uma lacuna também, porque é o seguinte, a ACP do Marrone Válido, ela foi ajuizada em 2014, se eu não me engano, 2014, e aí, quando é assim, o marco é da data ali da ACP, então você volta os 5 anos para ter os efeitos financeiros, 2009. Tanto é que a portaria nossa, a portaria do INSS, que determinou que fosse revisados os benefícios que foram indeferidos equivocadamente, vai abranger os benefícios indeferidos desde agosto de 2009, justamente por causa desse marco temporal da ACP. Então, o que a portaria determina? Olha, o segurado que vir pedir revisão desses processos, nesse período a partir de agosto de 2009, como a interpretação estava equivocada, foi uma questão de interpretação errada, porque a lei nunca falou aquilo, para fazer a revisão e conceder os benefícios que foram indeferidos exclusivamente por esse motivo. Então o cara vem hoje, protocolo pedido de revisão. Beleza, os efeitos financeiros são a partir de quando? É uma revisão. Então a gente tem que pensar se é novos elementos ou se não são novos elementos. Aí eu te falo, não é novos elementos, porque foi uma ACP, uma ação judicial, em que o INSS faz parte. Então já está sacramentado na nossa legislação que isso não é novos elementos. Então, da data do pedido da revisão, jamais pode ser, porque não é novos elementos. Então vai ser da data do pedido de revisão, menos 5, que é observada a prescrição quinquenal, mas então eu vou ignorar a data do ajuizamento da ação, que foi em 2014, e mandou abarcar os benefícios 2009. Desde 2009. Ou seja, para mim é muito claro que tem que pagar desde 2009. Só para deixar claro para o nosso quem está nos assistindo, né? É porque uma coisa ele tem que seguir o que diz a parte administrativa do INSS. Sim, sim. Né? Exatamente isso, porque senão dá a impressão que o funcionário do INSS pode fazer a escolha, ele não pode. E é por isso que é a indignação dele aqui. Ele está indignado por exatamente por esse motivo, porque ele tem a opinião dele que seria volta lá atrás, mas ele não pode fazer porque administrativamente ele segue o que diz as normas do INSS. Só para deixar claro. Mas não impede que não possa também. Que não possa expor e colocar a sua revolta. Questionar, fazer notas técnicas, pareceres, consultas. Exatamente. Visando mudar esse entendimento. É só para quem está assistindo e não conhece, né, entender o processo. Sim, sim. Mas enfim, não é nem a questão de tipo assim... tem que ser na que eu penso. O que eu penso e o meu entendimento acho que está correto. Mas tudo bem. Eu também acho que você está correto, corretíssimo. Mas tudo bem, não precisa ser. Só o que eu acho que tem que acontecer é o seguinte, tem que ser
determinado. Olha, essas revisões é por isso é para pagar só a partir da data do pedido da revisão. Se eu concordo ou não, já não tem problema. Mas aí se determinou uma data, acabou a discussão. O problema é não falar nada e deixa aberto. E fica aquilo ali. E agora? No limbo. Né? Aí eu pego para fazer e agora? Isso é para pagar de quando? Né? Isso é pra... Aí esse é o grande problema, que às vezes a gente fica ali e que é uma coisa que ela cresce desde lá da ação civil, porque poderia ter sido discutido aqui lá desde a ação judicial, que já teria ter sido resolvida. Aí não foi discutida, a procuradoria não falou nada, aí fizeram a portaria, ninguém continuou falando nada, aí chega na ponta. Aí chega na ponta, tem que resolver. E a ponta tem que dar o parecer. Isso é fantástico. Primeiro, uma coisa muito rápida também que eu queria muito opinião, quando sua área de expertise também é auxílio reclusão. Esse era um tópico que eu queria maravilhoso. Discutir. Esse também é polêmico. Auxílio reclusão é polêmico no Brasil. Mas eu queria uma polêmica em cima da polêmica, porque e queria a visão do professor Vinícius nesse tema. Porque existe uma discussão na norma que a pessoa ela fica protegida por aquele seguro previdência social por um tempo depois que para de pagar. Certo. Parei de pagar, eu fico protegido por um certo tempo. Certo? É o que chama de período de graça. E existem várias causas que suspendem a contagem ou interrompem a contagem desse período de graça. E a prisão é uma dessas situações. Então, por exemplo, eu fui preso, do período que eu sou preso, esse período que vai contando, essa contagem regressiva para eu perder a proteção é suspensa, e depois ela é ou reiniciada quando eu saio, ou ela é interrompida e reinicia ou continuada, depender da situação. Mas essa suspensão. Só que hoje no INSS, essa suspensão ela não é contada, e é uma interpretação interna, ela não é contada quando eu vou requerer um salário maternidade, ou um auxílio reclusão, né? Seu João foi preso, ficou preso aqui um tempo, saiu. Certo. Aí depois aqui que ele saiu, ele foi preso de novo. E o filho vai requerer o auxílio reclusão de novo para ele. Ele ignora essa suspensão, não é? Hoje ou mudou esse entendimento? Como é que funciona isso? Nós tivemos uma coisa muito interessante agora, recente. Inclusive a portaria saiu agora em junho. Junho, também agosto, né? Ou foi julho. Enfim, a CP novamente. Lá do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é impressionante. Rio Grande do Sul é uma fábrica de ACP, fantástico. Lá o Ministério Público trabalha muito, rapaz, então. Ali não tem tempo ruim, não. O que acontece? Nós tínhamos uma situação, o cara era preso, né? Vamos supor, ele estava trabalhando, aí perdeu o emprego, né? Perdeu o emprego, começa a contar o prazo de manutenção da qualidade segurada ali, né? E simplificando aqui, vamos colocar sem adicionar variáveis aí, 12 meses, né? 12 meses. Aí depois de 2 meses ali naquela situação complicada ali, comete um crime e é preso. Então ele tinha 2 meses. Ele ainda tem 10 meses, mais 10 meses aí de manutenção de qualidade segurada. Então você vai suspender aqui. Você suspende, não é interrupção, aqui é suspensão. Aí a interrupção zeraria o prazo. Então a suspensão você mantém ali, depois vai manter mais aqueles 10, né? E o que acontece? Se esse cara que foi preso, né, fugisse, começaria a contar novamente o prazo para manutenção da qualidade segurada. Então, vamos supor, ele ficou 11 meses em fuga, o que aconteceu? Perdeu. Ele perdeu a qualidade segurada. E aí, ele é preso novamente, é considerado como se fosse uma nova prisão, e aí já é um novo fato gerador, e aí os dependentes dele não teriam direito ao benefício. Porque ele perdeu a qualidade segurada. Certo. Isso é o ponto. O que aconteceu agora? Essa é a situação. O cara foi preso. Houve um livramento, ele foi livre. Legalmente, né? Não fugiu. O alvará de soltura foi livre. Dali, 12 meses de qualidade segurada. 12 ou 10? 12. Não, 12 meses. Na hora que você parou ali, 12 meses. Na hora que saiu o livramento, 12 meses. Aí isso aí já é isso que está na lei. 12 meses. Ali, essa contagem da suspensão é justamente por causa de fuga.
Certo. Ah, só na fuga que Isso. Aí faz o cara, isso. quando sai da prisão, 12 meses de qualidade segurada. Perfeito. Independentemente de quanto que ele tinha antes. Isso. Aí mais 12 meses de qualidade segurada. Aí o que aconteceu agora com a CP? Ela simplesmente equiparou a fuga à soltura. É essa a leitura que eu tô tendo. Porque agora ele fugiu, ele passa a ter 12 meses de qualidade segurada. Foi o que saiu agora nessa CP, não sei se você chegou a acompanhar aí, foi que ela é bem recente agora. Então, na verdade, não conta mais o prazo, que ele já vai ter direito a 12 meses mesmo, independente. Isso. Tanto ele equiparou soltura e fuga. A fuga passou a ser vantajosa do ponto de vista previdenciário, né? Sim, porque ele pode ficar 2 anos fora, depois vai preso, ele volta e tem mais direito a 12 meses. Se você for pensar ali, aquele cara constitucionalista mais ali e tal, é o direito do cara viver em liberdade, cara que... o que a gente chama de raço dissidente, eu não sei qual foi. Mas que tem algum lugar na Europa que eu tinha lido esses dias pra trás. O direito de não... que a pessoa tem o direito de se rebelar contra a prisão. Não sei se é um país desse país baixo, um país norte, que diz que a pessoa... Não existe uma punição penal pra pessoa tentar fugir. Porque fugir é uma tendência. É uma coisa assim, tem um país desse que tem uma coisa assim. Não penaliza o cara tentar fugir. Internalizamos previdenciariamente isso aí, né? Pois é, rapaz, coisa linda, viu, Vinícius? Vinícius, uma curiosidade. Eu não sou da área previdenciária, então não entendo nada de previdenciário. Você já percebeu nas minhas perguntas aí que eu fico meio perdido assim no previdenciário. Mas surge a seguinte curiosidade: o cara estava lá, estava trabalhando, saiu do emprego. 11 meses depois foi preso. Ele tinha 12 meses de garantia. Ainda dentro. Vamos supor que é o caso que ele tinha 12. Quando ele foi preso, ele tinha qualidade segurada. Exatamente, 12 meses. Tá? Aí ele foi preso com 11. Esse cara fica 20 anos preso. O auxílio reclusão é de 20 anos? Vai depender. Ou esse auxílio tem um limite? Vou dar um exemplo assim, mais banal do mundo. Pode ser só para eu entender. O cara trabalhou 6 meses só na vida dele. Só tem 6 meses na carteira. Tá com 30 anos, só trabalhou 6 meses. E ele tinha... Ele saiu, ele perdeu o emprego, mas ele tinha ainda... Ele estava dentro da garantia ainda. E ele foi preso para 20 anos. E ele cumpre 20 anos. O auxílio reclusão para o filho dele é de quanto tempo? Antes de falar, é até bom, assim, porque as pessoas confundem muito. Isso, exatamente por trazer esse ponto. Tem benefícios que são para o segurado. Tem benefícios que são para os dependentes do segurado. Auxílio reclusão e pensão por morte, essencialmente, são benefícios para os dependentes. Os dependentes dele. Então, o que acontece? Você tem que pagar um benefício para um dependente. Então, qual que é a lógica? Que você pague aquele benefício enquanto até o quê? Atingir a maioridade. Se for filho. Se for filho. Você vai pagar o benefício enquanto se mantém aquela condição dependente. É a mesma. O auxílio reclusão, você quer entender o auxílio reclusão? É praticamente você entender a pensão por morte. A única coisa que você tem que mudar é o fato gerador. Um foi a morte. E o outro é a cadeia. É a prisão. Entendeu? Bom. Então, se você tem um filho menor, vamos supor, esse caso seu, o cara foi preso. Aí ele tem um filho de 1 ano. Vai pagar 20. Ele vai pagar até os 21. Até os 21. Entendeu? Por quê? Porque o benefício é pros dependentes. E ele atingiu os requisitos. Qual que eram os requisitos? Que ele tivesse qualidade segurado quando ele foi preso. Claro. Entendeu? E é um benefício que, assim, que às vezes as pessoas, pô, mas é injusto e tal. A gente não está discutindo se é justo ou não é justo. É o que está na lei. É o que está na lei. É o que tá na lei. E é para os dependentes. Você não pode querer deixar a bel prazer aqueles dependentes, aquela criança de 1 ano, nessa situação hipotética. Claro. Você entendeu? Então, essa é a realidade. Benefício para dependente vai se pagar até ele manter aquela dependência. Agora, nós temos algumas situações que tem algumas peculiaridades. Por exemplo, pensão por morte mesmo, companheira, cônjuge, tem uma tabela ali, dependendo isso foi na nova reforma que isso, mudou, né? Dependendo do tempo de convivência e tudo, para afastar aquela dependência. Mas, em regra, você mantém um benefício para dependente enquanto ele mantém aquela condição de dependente.
Não, perfeito. Bom, estamos aqui então chegando a mais um fim de um podcast. Hoje entrevistando Vinícius Galindo, um rapaz simpaticíssimo, falou muito bem aqui sobre o INSS, trouxe várias curiosidades, me esclareceu várias dúvidas, né, ao longo desse podcast. Vinícius, parabéns, rapaz. Você realmente conhece das leis, lembra até dos detalhes da numeração. Nossa senhora, eu tenho uma inveja do cara que lembra ano, número de ação civil por artigo, que eu não dou conta. Rapaz, só de ouvir ele falar, eu fiquei com vontade de fazer a pós-graduação, que ele vai ser professor, cara. Porque eu vou falar com você, o homem conhece detalhe por detalhe. Gessélio, suas considerações finais, meu querido. Só mais uma vez agradecer a oportunidade, queria aproveitar o espaço para dizer que nós, né, servidores públicos, pensadores, estudiosos e apaixonados pela legislação previdenciária, estamos com esse desafio aí de montar uma pós-graduação diferente para trazer uma análise técnica mais detalhada, mais aprofundada, que foge daquele padrão comum, mas com muito foco também na prática. É aquela teoria, aquele conhecimento teórico, mas voltado para algo palpável, de como eu vou utilizar aquela construção teórica no meu dia a dia, na defesa do cidadão, na minha própria defesa, do meu ente, para quem for utilizar, que nós estamos montando essa pós-graduação aí e convidamos todo mundo a conhecer, a participar aí. Professor Vinícius vai ser um dos professores desse tema também. Professor Vinícius Galindo, foi uma satisfação receber aqui no nosso podcast. Eu aprendi muita coisa aqui com o senhor. Vejo a sua indignação em alguns pontos do INSS. Isso é importante, ter aquele funcionário público que se mostre para o seu chefe: olha, isso não está correto. Isso é importante, né? Porque isso melhora a qualidade, né, do INSS. Eu quero passar então para suas considerações, Vinícius. O que você deixaria do nosso público que está nos assistindo? Primeiramente, agradecer a oportunidade e falar que direito previdenciário é uma coisa assim terrível, porque atualiza diariamente. Você quer ver uma dificuldade nossa? É quando sai de férias. Você ficar 30 dias de férias, quando a gente volta, meu Deus, é custoso. A gente demora ali, porque já mudou muita coisa. Então, quem quer atuar nessa área, pode preparar, porque a atualização é diária, é importantíssimo, tá? É fazer pós, é fazer prática, é estar estudando, é estar acompanhando, entendeu? É a ACP diária, entendeu? Então, às vezes o cara conhece ali a direito previdenciário ali, a parte da legislação, mas não deixou as ACPs de fora, tá perdido. Tá perdido. Então, assim, é muito importante estar atualizando, estar estudando, e é o que a gente está propondo. Que maravilha, obrigado. Só deixando claro para o nosso público que está nos assistindo, que não é advogado, a ACP é a Ação Civil Pública, que acontece todo momento lá com o Ministério Público, né? Entra com a Ação Civil Pública para ver se... Na verdade, ele entra para modernizar. É assim que eu penso. Ele traz algo para modernizar e para deixar a coisa mais nivelada. Faz parte. É isso. Pessoal, agradeço a vocês. Vejo vocês no nosso próximo podcast. Um abraço. Tchau, tchau.